A nossa fala de hoje é toda baseada em Paulo e Estevão, que a gente leu algumas vezes para a fala de hoje. Quando a gente lê Paulo e Estevão pela primeira vez, a gente fica mais nas emoções, de choro, de pouco de raiva, de expectativas, e em cima dos personagens. Conforme a gente vai lendo a segunda, a terceira e outras vezes, a gente começa a perceber coisas que não havia percebido antes. E uma dessas coisas que nos passam despercebidos é justamente os fenômenos mediúnicos apresentados nesse livro. E hoje a gente elencou, então, principalmente aquelas em que Saulo está diretamente envolvido. A primeira, e talvez a mais importante, ou talvez única, que ocorreu aqui no nosso planeta, foi justamente a aparição de Jesus para Saulo. Foi um fenômeno metafísico desproporcional a qualquer coisa que a gente já tenha visto desde então. Só foi possível esse fenômeno porque Jesus, na sua condição de espírito puro, crístico, ele tinha a capacidade de manusear todas as energias, as matérias, tanto é que ele formou esse planeta, e ele permitiu que esse fenômeno acontecesse. Então vamos falar aqui alguma coisa. Quando ele estava conversando com Lucas, que era, digamos assim, aquele que anotava o que ele falava, inclusive as cartas, porque Saulo, depois que retornou à visão, ele continuou com algum problema de visão. Quando ele tinha que pessoalmente escrever, ele fazia em letras bem maiores, porque senão ele não conseguiria nem ler e nem escrever. Então Lucas visitava ele com frequência e fazia as anotações, e é claro que ele falava para Lucas todos os fatos ocorridos. Então ele falou o seguinte: os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceber a voz que falava comigo, falando da aparição em Damasco. Eu já falei aqui, mas vou repetir. O fato aconteceu em pleno meio-dia, no deserto, e que a luz do Cristo era mais forte do que a luz do sol. Percebam a grandiosidade do fato. Foi tão impactante que Saulo não questionou dali para frente mais a autoridade do Cristo. Ele só se limitou a perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Mas, na primeira carta aos Coríntios, ele faz o seguinte comentário: mais tarde apareceu para Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a uma pessoa, né, que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos. Tem uma grande diferença nas duas partes. Aquela que apareceu para Maria Madalena, Jesus após a morte, depois apareceu para os apóstolos e assim ficou por mais 40 dias. Teve várias passagens do Evangelho em que Jesus já não estava mais em corpo físico, era só espírito e perispírito. E ele se apresentava para todos, independente se tinham ou não mediunidade. O fato é que, para os apóstolos, ou aqueles 40 dias após a sua morte, ele ainda, Jesus, estava de posse do seu perispírito. Porque para poder animar um corpo físico, precisa necessariamente de um perispírito.
Só que quando ele apareceu para Saulo, já faziam alguns anos. E ele já não precisava mais do perispírito. Ele era espírito puro, ou puramente espírito. Então, foi um fenômeno extraordinário, talvez único aqui na Terra. Passado esse momento, tem esse momento do deserto. O deserto tem um significado além do espaço físico lá. Muitas vezes ele quer dizer aquele recolhimento em que nós precisamos muitas vezes. Aquele tempo que precisamos para ouvir a nós mesmos, sem que sejamos interrompidos por celular, por pessoas, por qualquer coisa. Tanto Jesus quanto todos os outros sempre falam em deserto, né? Porque além do fato do momento físico existente, precisava ter aquele momento de isolamento da alma. Esse deserto que estamos falando aqui não foi aquele que ele foi junto lá para o deserto de Dan, onde ficou junto com Prisca e Áquila por 3 anos, conhecendo os evangelhos, conhecendo a vida dos cristãos, depois ele retornou. Não é esse deserto, esse fato aqui já aconteceu bem depois, ele já estava trabalhando na Casa do Caminho, e ele recebeu a notícia de que aquele mandado de prisão que tinha contra ele estava para ser cumprido. O Sinédrio mandou prendê-lo e, consequentemente, matá-lo. Então, numa conversa com Pedro, ele falou: eu acho que é a minha vez de ser imolado. Assim como eu matei Estevão, talvez agora precise eu passar por isso para dar o meu testemunho. E ele queria ficar ali. Pedro, na sua visão um pouco mais longe, deu uma bronca nele e disse: não, a tua missão é mais importante do que você morrer agora. Um dia chegará, mas não é agora. Então, ele foi aconselhado a ir para um lugar em que ele pudesse descansar. Ele estava muito magro, muito cansado, então ele decidiu que ia procurar a casa do pai dele, para que ele passasse um período de repouso, refazimento das energias, das coisas todas, preparar, planejar o futuro dele, para depois tocar a sua vida. Mas chegando na casa do pai, não foi bem recebido, mesmo porque o pai queria que ele negasse tudo aquilo que ele estava falando de Jesus, ele simplesmente disse que não faria isso. Então o pai mandou ele embora. Aí ele estava já lá na rua, quando chegou um servo lá com um punhadinho de moedas no saco, para que ele pudesse pelo menos ter o que comer. Ele aceitou com humildade, agradeceu, se alimentou, mas a movimentação da cidade, as pessoas e tudo aquilo estava deixando ele muito inquieto, ele não conseguia parar. Então ele decidiu ir para o deserto. A cabeça dele estava fervilhando. 500.000 coisas passavam pela cabeça dele, tanto das dificuldades enquanto ser, quanto humano, quanto a de ser cristão e as próprias pessoas que trabalhavam nos núcleos cristãos. As diferenças de opiniões e tudo mais. Então, lá foi o nosso amigo para o deserto. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse momento do deserto, mas antes eu preciso passar um negócio aqui. E lá na segunda epístola dos Coríntios, no capítulo 12, ele afirma. Ele não fala que é ele, mas 100% das pessoas que estudam o Evangelho diz que ele fala de si mesmo. Então ele fala: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu.
E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. No livro, é claro que ele vai descrever tudo isso que ele está falando, com uma poesia, com muitos detalhes, e lá é claro que ele era muito austero, ele não poderia falar muita coisa, nem que foi ele mesmo que viveu isso. Mas dessa experiência, depois ele escreve uma carta lá na frente, em que ele faz uma referência ao corpo espiritual. Ele fala nessa carta do corpo natural ou corpo carnal e o corpo espiritual. Fato que não poderia ser entendido e não é hoje nas igrejas cristãs do que ele está falando, até que viesse o espiritismo e viessem todas as explicações dos espíritos para que pudéssemos entender o que é espiritual e o que é corporal. Futuramente a gente vai falar sobre essa carta dele. Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou ter que ler algumas coisas que eu não tenho capacidade de decorar. Então, deixa eu ver aqui. Consigo. Então, Saulo foi para o deserto e assim, eles estavam em Jerusalém, estavam naquela cidade, no caso ele estava saindo de Tarso, e as cidades, na verdade, eram ilhas no meio de todo o deserto. Então, achar o deserto lá era a coisa mais fácil do mundo, era mais difícil achar uma cidade. Então, ele começou a pensar sobre a vida dele, achou um canto lá, e o livro fala o seguinte: quando deu conta de si, a noite estava chegando. O céu do deserto resplandecia em estrelas. Ventos suaves sopravam de longe, refrescando a fronte incandescente. Acomodou-se como pôde entre as pedras. Não obstante, prosseguiu com suas amargas reflexões, mas manteve-se calmo. Confiou ao mestre suas preocupações, pediu o remédio de sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, parou de chorar. Sentiu que uma força superior e invisível lhe balsamizava as chagas da alma. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoas coloridas, desabrochavam ao longo das estradas. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves, dando a ideia de que eram executadas ao longe por harpas e alaúdes divinos. Ele estava nessa situação, ainda maravilhado com tudo, não acreditando, do que estava, se ele estava sonhando ou se estava dormindo, e ele ouviu passos de duas pessoas que se aproximavam dele. Chegando então Abigail e Estevão. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Os dois irmãos, que voltavam a encorajá-lo, aproximando-se com um generoso sorriso. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Nós estamos falando de Estevão, que foi morto e perseguido pelo Saulo. Olha só que espírito, como ele estava lá na frente, sem mágoas, sem rancor, sem raivas. E logo após a morte ele foi ser o guia de Saulo. Olha só que espírito. O que é isso? Choras? Perguntou Abigail com um tom lisonjeiro.
Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Quantas vezes a gente... Vamos falar só de casa espírita, né? Quando a gente começa a fazer um trabalho, não sei o quê, aí não tem gente para ajudar, tem gente que acha que ser voluntário na casa espírita é só quando ele está aqui, não dá para botar numa escala, não dá para contar, porque quando ele está aqui, está. Quando não está, não está. E daí não é serviço voluntário, né? É quando quer. E ele estava nessa situação. E daí ele começou a chorar, porque ele lembrou, principalmente, das coisas que eles tinham feito ao Estevão e a Abigail. E daí, Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Quantas pessoas chegam na casa espírita e dizem, não, eu não vou ainda me candidatar ao serviço, porque ainda tem tanto defeito. Se não trabalhar, não vai evoluir nunca. Né? E às vezes as pessoas ficam esperando um dia, quando... Não, é agora. É agora. E assim, ó, sem se deter no passado, aquilo que a gente lembra que fez de errado, esquece, deixa no passado. E o diálogo continua. Eu vou mudar aqui. E ele estava cheio de dúvidas, cheio de problemas, principalmente nos núcleos cristãos. Então ele pergunta o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, respondeu Abigail. Quantas vezes a gente se pergunta, mas qual que é a minha missão? O que é que eu estou fazendo aqui? E às vezes as pessoas passam anos procurando e nunca acham. Porque só vão achar quando começarem a trabalhar com amor. Quando começarem a amar, que seja trabalhar para o próximo. Até que um dia vai acontecer. E a cabeça dele continuava, mas como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão do esforço com Jesus Cristo? Trabalha, responde novamente Abigail. Quantas vezes a gente fica, né, se perguntando como é que eu vou entender isso, como é que eu vou entender aquilo? Não vai, talvez não é o momento. Talvez você não esteja maduro, talvez não estejamos. Continuamos trabalhando. Uma hora a gente vai amadurecer. E ele continua. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Quantas vezes a gente está na casa espírita, a gente desanima, né? Porque parece que as coisas não vão para frente, parece que não vem gente ajudar, parece que eu não estou conseguindo fazer meu trabalho. E fica naquele, será que eu devo continuar? E a resposta de Abigail foi, espera. Mas como espera? Espera amando e espera trabalhando. Não é só ficar sentado à beira do caminho. E ele continua. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Quanta gente a gente vai falar, quantas pessoas a gente vai falar de Jesus, falar de bondade, falar de serviço voluntário, falar de caridade? Não quer nem saber. O mundo ainda está muito longe de ser realmente espiritual. A maioria das pessoas vive o seu diazinho material. Não é só essa a preocupação. E diante dessa pergunta, Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura a indicar a despedida e acentuou docentemente. Perdoa. Então, para aqueles que ainda estão na indiferença, o nosso perdão. Terminada essa parte, já bem lá na frente, Saulo decidiu que ele teria que começar a levar o evangelho de Jesus além do povo judeu.
porque ele achava que era grande demais os ensinamentos do Cristo para ficar só com o povo judeu. E o grande problema é que o judaísmo foi levado para dentro da parte do cristianismo. Chegaram ao ponto de que os gentios seriam admitidos desde que, antes de se converterem ao cristianismo, deveriam se converter ao judaísmo. Olha só que absurdo. E depois não era só assim, tá bom, eu sou judeu. Não. Você vai passar pelos preceitos religiosos judaicos antes. E, inclusive, a circuncisão para os homens. Olha só que absurdo. Então, em vez de ser uma conversão para o cristianismo, teria que passar por terceiros para chegar lá. E isso deixava Saulo mas muito bravo, muito descontente com isso. Então ele disse, nossa, já que o povo judeu não quer esse negócio, então vamos levar para frente. Então ele convidou Barnabé e resolveram fazer sua primeira viagem. Eles saíram lá de Antioquia e foram para Chipre, né, aquela ilha lá. Passaram primeiro numa cidadezinha lá, mais do portuária, partir para Pafos, que é aqui que vai acontecer a nossa próxima parte. Barnabé fez novas referências do Cristo, bordando conceitos de maravilhosa beleza espiritual. Barnabé era um grande orador, um grande conhecedor do Evangelho de Jesus. Saulo e Barnabé organizavam reuniões em casas particulares, especialmente cedidas para esse fim, pelos simpatizantes da doutrina de Jesus, onde estrearam um formoso movimento de curas. Gente, era cura mesmo. E Saulo ficava feliz quando chegavam os filhos filhos do Calvário, os doentes, os mendigos, os jogados para lá, os injustiçados. Todo esse povo procurava alguma coisa que pudesse dar algum alento, algum conforto, tal, e lá estavam eles recebendo. Aqui, em Pafos, já se deu uma grande diferença na personalidade, na vida de Saulo. De repente, do dia para a noite, ele se transformou num novo homem. Deixou o velho homem para trás, se transformou num novo homem. Com grande surpresa, Barnabé verificou que Saulo se modificou radicalmente. Seu verbo parecia inflamado de nova luz. Tirava do evangelho as verdades tão profundas que o ex-levita o escutava agora sem dissimular o próprio espanto. Lembrando que, após a conversão de Saulo, mesmo passando pelo deserto, mesmo estando na casa do caminho, ele não conseguia fazer oratória. Ele não conseguia pregar. A voz dele já não saía, já era embargada, os pensamentos dele viajavam, o que ele pensava metade, ele falava metade, ele não falava, as pessoas não entendiam. Então ele desistiu, ele ficava lá entregando água, conversando com um, com o outro, mas quem fazia as pregações eram os outros. E lá em Pafos, o homem floriu. E com as curas, o negócio começou a ser um rastilho de pólvora. Toda a cidade ficou sabendo. Inclusive o governador lá, o procônsul. Um belo dia eles estavam na praça, chegou um guarda romano e falou: o procônsul Sérgio Paulo manda convidar-vos a visitá-lo no palácio. Disse o mensageiro solene. Com um convite desse, eles não poderiam negar o convite. No dia seguinte, no horário marcado, eles se apresentaram lá no palácio. Lá na sala, o procônsul estava lá esperando eles. Eles entraram, daí deram de cara com um homenzinho. Estava magro, pálido, revelando singular desencanto da vida.
O procônsul demonstrava, todavia, uma bondade imensa na sua suave irradiação do olhar humilde e melancólico. O homem estava doente fisicamente, mas aqui, desencanto pela vida, doença da alma, melancolia, doença da alma, mas ele tinha méritos, bondade, né? E humildade, não era uma pessoa arrogante. E o Sérgio Paulo falou o seguinte: senhores, diversos amigos me deram notícia de vossos êxitos nesta cidade de Paphos. Tendes curado moléstias perigosas, devolvido a fé a inúmeros descrentes, consolado míseros sofredores. Agora ele vai falar dele. Há mais de um ano venho cuidando da minha saúde arruinada. E nestas condições que ele estava. Eu estou quase inutilizado para a vida pública. Interessante que nessa sala tinha um outro personagem que estava lá no cantinho, que se chama Bar Jesus, que era um falso profeta judeu, que estava lá vendendo os seus serviços de cura para o governador, mas a sua saúde não melhorava em nada. Mas ele se mantinha lá porque lá vinha muito dinheiro. Então, Saulo começou. Nobre precônsul, temos conosco de fato o poder de um grande médico. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. E ele perguntou, mas quem é ele? E Saulo respondeu, chama-se Jesus, Cristo Jesus. Sua fórmula é sagrada. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do Espírito. Às vezes a gente pensa que tem doenças que são só do corpo. Eu estou com uma úlcera estomacal. Isso é físico, não é espiritual. Sim, mas enquanto eu, espírito, provavelmente eu estou com rancor, com mágoa, com raiva, com isso, com aquilo. Algo do espírito está repercutindo no corpo físico. Mas eu tenho um câncer de pulmão. Isso não tem nada de espiritual. Tem sim. Porque o vício é primeiro no espírito. Quem começa a fumar, a vontade é o espírito. Depois, essa dependência química passa para o corpo. Mas primeiro vem do espírito. Então, se a gente se curar espiritualmente, consequentemente, a gente vai curar o corpo. Então, Saulo estava nessa conversa e ele sentiu-se mais próximo de Estevão. Aí eu preciso aqui primeiro continuar. Gesiel velou por vós dia e noite, e o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, fê-lo de coração empossado pelo amor do Cristo. Sim, Jesus também, como aquele escravo que vos restabeleceu a saúde perdida, fez-se de servo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Quando todos nos abandonam, ele está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima. Eu acho que eu pulei alguma coisa. Vamos ver aqui. Só um pouquinho, gente. Eu espero. Saulo falou precônsul: alegais que sua bondade nos assiste antes mesmo de o conhecermos. Como obter uma prova concreta dessa realidade? Precônsul, disse o Saulo, para revelar-vos, ou melhor, para lembrar
da misericórdia de Jesus, o nosso Salvador, chamarei vossa atenção para um acontecimento importante. Nessa hora, Barnabé olhou para o Saulo e disse: do que ele está falando? Os dois não conheciam Sérgio Paulo, e Sérgio Paulo não os conhecia. Como é que Saulo teria alguma coisa para lembrar o cara? Barnabé ficou meio assim, né? E daí Saulo falou: não é a primeira vez que experimentas grave enfermidade. Há quase 10 anos, ao tentares os primeiros passos na vida pública, embarcaste no porto de Selafânia com destino a esta ilha. Mas antes que o navio aportasse em Corinto, fostes acometido de febre terrível e o corpo aberto em feridas venenosas. Aí o pré-cônsul ficou pálido, branco. Como é que ele sabia disso? E perguntou: como é que você sabe disso? E ele disse: não é só isso, espera o resto. Vários dias permanecestes entre a vida e a morte. E quando os médicos de bordo comentaram a da vossa enfermidade, vossos amigos fugiram. Quando ficastes de todo abandonado, não obstante o teu prestígio político, o Messias Nazareno vos mandou alguém em silêncio na sua imensa misericórdia. Quem teria sido ele, Senhor? O Salvador? Um de vossos íntimos? Um amigo eminente? Não. Um dos colegas ilustres? Também não. Apenas um escravo humilde, um serviçal anônimo dos remos homicidas. Então, Saulo começou a receber diretamente de Estevão os acontecimentos que vieram daquela época. Falando toda essa história, terminado esse diálogo, o cônsul ficou chorando, lembrando do fato ocorrido. E Barnabé, aturdido, ficava pensando: onde fora o companheiro colher tão profundas revelações? Ao seu ver, naquele instante, Saulo de Tarso estaria iluminado pelo dom maravilhoso das profecias. E ficaram ali conversando sobre Jesus. Mas daí, Bar Jesus deu ar da sua graça. O mago judeu, evidenciando profundo desprezo, exclamou: julgávamos que estivesses aparelhos de alguma ciência nova. Não quero acreditar no que ouço. Acaso me supondes um ignorante? Ousais entrar nesse palácio de um governador em nome de um miserável carpinteiro? Saulo deu uma parada, respirou e falou: amigo, quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim pensava. Hoje conheço a grandiosidade e a luminosidade do Mestre, o Filho de Deus vivo. Só que Bar Jesus não se conteve. Começou a fazer um bate-boca com Saulo. E Saulo tentando argumentar. Em algum momento, ele falou um palavrão e ofendeu, digamos, Jesus. Saulo ficou mais bravo e disse: já que não queres ver a verdade, então também não verás nada desse mundo. Bar Jesus se ajoelhou e gritou: estou cego. E assim ficou por horas. E nessas conversas todas, no final Saulo foi lá, impôs as suas mãos e rogou a Jesus que lhe devolvesse a visão. Alguns minutos se passaram, a visão dele voltou e ele saiu
de estrada fora, enlouquecido, porque ele achou que eles também eram impostores como ele. Eu posso avançar um pouquinho mais no tempo? Que já está... Terminada essa fase, um dia ele estava lá num daqueles núcleos cristãos, cheio de problemas, porque eles fundavam os núcleos cristãos e iam em frente, ficavam aquele povo para trás. Mas aquele povo que ficavam não tinham, digamos, a tarimba, o conhecimento e tudo mais para trocar em frente àqueles núcleos. Então Saulo estava lá, queimando fosfatos, meio desesperado, e no fim de tarde, na escuridão já, ele escutou uma voz. Não temas, dizia a voz, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome, e os de boa vontade saberão compreender. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do verbo, sua exemplificação e sua vida. E Jesus continuou mais um tempo com ele se acalmou, se renovou e continuou a sua jornada difícil, complexa, sendo preso e tudo mais. Ele começou a escrever as cartas, aí chegou lá em Jerusalém. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes, e por seu conteúdo de consolação, o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade cristã e as leu comovido e declarou: as cartas do convertido de Damasco deveriam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Nós, espíritas, por termos tanta literatura, normalmente a gente não se foca, a gente não se aprofunda nas cartas. Mas elas são maravilhosas. O midionismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das primitivas igrejas cristãs. Emmanuel. Irmãos, aos irmãos dessa casa, principalmente os que trabalham diretamente na mediunidade, a nossa gratidão, a nossa reverência, porque dentre todos os trabalhos de uma casa espírita, o mais complexo, que mais exige, é justamente o trabalho mediúnico. E que Jesus, na sua imensa paz, possa envolver a cada um de nós, nos fortalecendo nessa nossa tarefa de estarmos trabalhando no seu Evangelho, na sua seara. Obrigado pela atenção de todos. Boa noite. A nossa gratidão ao Paulo pelo belo trabalho. E agora, então, já acrescidos em conhecimento, pelos ensinamentos trazidos, voltemos o nosso pensamento ao Mestre Maior, Jesus, dizendo: Senhor,
Quanto mais ensinamentos recebemos, vindos de Ti, mais nos conscientizamos da nossa pequenez. Mestre amigo, sabemos que tudo compreendes, que nos conheces melhor do que nós mesmos. E por isso te dizemos: perdoa-nos, Senhor, cada vez que fraquejamos, quando já poderíamos seguir adiante. Senhor, fica ao nosso lado, incentivando-nos na nossa caminhada, permitindo que nossos anjos guardiães estejam sempre ao nosso lado, iluminados por Ti, Senhor, auxiliando-nos para que possamos, de alguma forma, crescermos e Te honrarmos como Saulo o fez. Senhor, compadece-te de todos nós, que aqui vivemos neste planeta tão pequenino e tão inferior. Já temos consciência do mundo em que vivemos. Sabemos que estamos muito longe de Te encontrar e de conviver contigo, Senhor, como Saulo já o faz. Mas sabemos que a Tua presença em nossas vidas é a luz que nós necessitamos para que a nossa fé e a nossa esperança nos impulsionem sempre para frente. Mestre, nós Te agradecemos por essa oportunidade que nos foi dada na noite de hoje. E o fazemos através da Tua oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.